queria só chamar a atenção para um aspecto de um tipo de lastro, né, que essas mudanças aí gravitacionais em relação ao judiciário, em relação ao atual poder executivo também, né, quer dizer, esse PT, esse projeto PT que reaparece como se fosse assim um banho de loja, né, como se fosse uma nova encarnação dissociada do passado, o que absolutamente não é verdade, né? Basta ver os integrantes do governo quais são, eles não é um governo de frente ampla, de convergência, não tem nada disso. Então, esse lastro está na imprensa, está um pouco na classe política, mas muito na classe acadêmica, está no meio jurídico, e está, como já citei no comentário anterior fortemente, na classe artística. E aí eu vou ler Rossana, se você permitir, um comecinho só da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo, falando um pouco sobre esse tipo de compromisso, tá? Que pessoas muito influentes da classe artística têm sobre como se estabelece, como se ajeita, como se acomoda ao poder no país. Cristiane Torlone, né? Ela publicou um desabafo emocionado nas redes sociais e contou que estava passeando de bicicleta na Lagoa, a área nobre do Rio de Janeiro, quando teve um cordão arrancado do seu pescoço. Torlone disse, então, que teve que passar o resto do carnaval trancada em casa. O desabafo dela se queixou do poder público, afirmando, a partir da sua experiência traumática, que o cidadão virou refém do crime. Foi bom a Cristiane ter acrescentado um contexto político à sua mensagem. Ela recomendou o voto em Lula, em 2022, pela volta do amor, da paz e da harmonia. E o candidato que ela escolheu e recomendou à sua multidão de fãs, que escolhesse também, acha, e já expressou isso com clareza, que é natural alguém decidir roubar um celular para poder tomar uma cervejinha. A comparação entre o bem a ser roubado e o bem a ser consumido, nesse caso, parece até um pouco desproporcional, mas com a escalada dos preços dos alimentos até que ganhou mais sentido ultimamente. Então, se o ladrão do cordão, que estava no pescoço da Torlone, tiver vendido a peça para tomar uma cervejinha, tudo bem? Será que ela reconsideraria o seu desabafo? Afinal, quando nós escolhemos os nossos candidatos, estamos avalizando os princípios que eles defendem. Ninguém decide um voto, muito menos apregou esse voto, em nome de uma propaganda fútil, que afete uma bondade inexistente, certo? Ou errado? É uma questão complexa, né? Para todos responderem, a coluna, o texto continua com essa reflexão na Gazeta. Então, eu chamei a atenção para isso, porque é o seguinte, esse negócio eu citei a Torlone e a classe artística, mas eu falei anteriormente dos economistas do Plano Real. A sociedade brasileira, em boa parte daquela que é considerada, por assim dizer, virtuosa, influente, como se queira dizer, ou seja, que compõe fortemente a opinião pública, ela avaliza o governo atual do Lula e do PT como se não tivesse existido um passado. Será que é suficiente para todos eles aquela frase do William Bonner, uma sabatina para o Lula, dizendo que, o Bonner, né, como jornalista que estava ali para perguntar, tomando ali a iniciativa de dizer que o Lula não devia nada à justiça, e como se isso tivesse apagado o passado recente do Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, enquanto houver um pacto cínico na sociedade brasileira, eu não estou falando aí dos petistas mais histriônicos, caricatos, falando da sociedade brasileira, de gente aí muito com alta reputação em vários desses meios que eu citei, acadêmico, artístico, agentes econômicos, jurídico, etc. Como é que é? A pergunta é essa. Vai se manter um pacto de cinismo, né, uma tentativa de fingir que não existiu um determinado passado? Então, enquanto isso for assim, e se isso prosperar,
a Torlone vai ficar tranquila para fazer o desabafo dela, se sentindo uma cidadã injustiçada, renunciando ou fingindo que não tem a responsabilidade que tem, e aí vai para o caminho que o Serrão já disse aí, é o Vale Tudo, né? É o remake do Vale Tudo na vida real.